Eu sou especialista em eletroconvulsoterapia e outras modalidades de neuromodulação. Eu sou psiquiatra, formado pela Santa Casa de São Paulo, fiz alguns cursos, fiz pós-graduação, estive fora do Brasil um tempo estudando isso e voltei e trabalho praticamente full time nesse tipo de tratamento. E agora eu estou aqui para responder algumas perguntas a convite da Clínica Val Fernandes. Doutor, minha primeira pergunta é o seguinte: neuroestimulação, ela é uma terapia relativamente nova. O senhor poderia contar um pouco sobre ela? Então, assim, o que a gente chama de neuroestimulação ou neuromodulação atualmente abrange um conjunto de técnicas, desde as mais modernas até técnicas que não são tão modernas assim, como por exemplo a eletroconvulsoterapia, que é o antigo eletrochoque, o famoso eletrochoque. Foi na verdade a primeira técnica de modulação, de neuromodulação cerebral, que tem todo um histórico, tem todo uma ideia, todo um estigma que acabou carregando por determinados motivos que a gente pode até conversar depois, mas foi a primeira técnica de neuromodulação criada. E mais recentemente outras técnicas começaram a surgir. A mais utilizada, a mais conhecida além da ECT, da eletroconvulsoterapia, é a técnica chamada estimulação magnética transcraniana. Essa é uma técnica também para tratamento de alguns transtornos mentais, especialmente depressão, e que já tem uma aprovação do Conselho Federal de Medicina no Brasil, já é também aprovada e utilizada em outros países, como Estados Unidos e muitos países da Europa. E então, assim, essas duas são as técnicas de neuromodulação mais utilizadas. Existem outras que são mais experimentais, desde coisas muito invasivas, como por exemplo a estimulação cerebral profunda, em que se fazem dois furos mesmo no crânio, se colocam eletrodos dentro do cérebro e fica com marca-passo, estimulando algumas regiões do cérebro. É usado também para alguns quadros de depressão grave, é utilizado em alguns quadros de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo, e algumas doenças neurológicas, é bastante utilizado em doenças neurológicas como Parkinson, por exemplo. Então, essa é a estimulação cerebral profunda. Então, você estaria num extremo do mais invasivo de todos. E no outro lado do espectro está técnicas mais simples, como por exemplo a estimulação por corrente contínua. Essa é uma estimulação elétrica também, mas é uma estimulação de baixa intensidade, de baixa amperagem. Então a pessoa fica acordada, se colocam alguns eletrodos e fica aquela estimulação, aquela corrente que a gente chama de corrente contínua, estimulando determinadas regiões do cérebro. É uma técnica também experimental, que tem sido utilizada para tratar depressão, alguns quadros de ansiedade, algumas outras coisas. Então esses seriam os dois extremos. E no meio estariam aí a estimulação magnética, mais para o lado da coisa mais simples, sem dor, e a eletroconvulsoterapia, conhecida como ECT, que aí já precisa um pouco mais invasiva, precisa de anestesia geral, precisa ser feita no hospital, então assim, ela precisa de alguns cuidados especiais porque ela realmente é um pouco mais intensa.